Ministro Padilha já está aí, ô Guilherme? Já está plugado, ministro Padilha? Bom, é um prazer falar mais uma vez com Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais, que está sendo muito convidado pelo presidente Lula. O presidente Lula tem uma confiança extrema no Padilha, já não é de hoje, para esses contatos políticos, para neutralizar principalmente aquela barbárie, daquela, não sei como é que você chama, de vandalismo, terrorismo, anarquia, tudo junto ao mesmo tempo que aconteceu em Brasília. As relações são importantes, as relações institucionais, mas o governo se prova fortalecido saindo dessa situação, não só com apoio extraordinário internacional, até de gente que não é democrata, hein? Até de gente que odeia a democracia, essa gente esteve do lado do Lula. Prova também que o Lula é muito bem aceito de forma internacional, que é importante para inserir o país no contexto internacional mais uma vez, sem relações internacionais, com isolamento no meio de uma crise como essa, político, econômico, social, do mundo inteiro, o Brasil estaria isolado em uma situação terrível, não tem como sair. E esses atos têm que ser combatidos, sim, com a mão firme da lei, porque, de repente, hoje o Brasil é um país que atrairia investimentos naturalmente, não é? Porque não está envolvido em invasão da Ucrânia, a Europa inteira vive o sobressalto de uma guerra ainda maior do que tem, não é guerra, da invasão da Ucrânia, mas pode virar uma guerra mundial. Então o Brasil é o país ideal para se investir hoje em dia. Mas se começar esses arroubos terroristas, eu já estou dizendo faz tempo isso, eu falei com o Flávio Dino há muito tempo atrás, eu disse, senhor ministro, quando aconteceu aquele quiprocó em Brasília, não era nem comigo a entrevista, eu entrei no meio da entrevista e perguntei, o senhor não pretende evocar a lei do terrorismo com esses atos que aconteceram em Brasília? Da outra vez, que tentaram jogar ônibus do viaduto, quebraram tudo lá em Brasília, nós estamos pensando e tal, mas enfim, há que se ter capacidade de conciliar o país, de transformar o país em um país como ele é, né? Retornar sem beligerância e pacífico. Não interessa se o cara é da oposição, se é de outro partido, mas o Lula é craque para isso e tem cintura para isso. Agora, quem comete atos como os que foram cometidos em Brasília tem que pagar por isso. Eu sinto muito, eu sou contra caças bruxas, mas quem cometeu esses atos de Brasília tem que ser punidos, porque isso arrebenta não só com a democracia, mas com a situação econômica do país, pô. Se você precisa de estabilidade para investimento aqui, para dar comida a quem precisa, para dar saúde a quem precisa, emprego a quem precisa, você não pode admitir um país que tenha terrorismo, não. Não tem cabimento uma coisa dessa. Bom dia, ministro, é um prazer voltar a falar com o senhor. Bom dia, Datena, prazer é todo meu. No momento que a gente de fato está superando essa tentativa absurda, gravíssima do último domingo. E eu acho, Datena, uma parte importante da superação, né, dessa tentativa terrorista do último domingo foi, de um lado, a política, ou seja, teve uma resposta institucional muito forte. 24 horas depois, a gente teve aqui uma reunião com os 27 governadores de todos os partidos. Você sabe muito bem, o governador do nosso estado de São Paulo aí, é um governador de um partido de oposição, o presidente Lula, sinalizando claramente: tem gente que apoia o governo, tem gente que apoia a oposição, mas a gente não pode admitir quem apoia ato terrorista, quem apoia violência contra a democracia, contra o patrimônio público histórico. Então, 24 horas depois, a gente estava com os 27 governadores aqui, os 3 poderes, o Judiciário, o Congresso Legislativo e o Presidente da República. 48 horas depois, nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional a intervenção que o presidente Lula fez no GDF, aqui no governo de Brasília, que foi decisiva, viu, Datena? Foi a experiência do presidente Lula. Eu estava domingo aqui no Centro das Operações junto com o ministro da Justiça. A experiência do presidente Lula de decretar aquela intervenção federal estancou um golpe de Estado que estava sendo engendrado no país. Acho que ficou cada vez mais nítido. Você sabe que na hora que ocuparam o Congresso, na hora que ocuparam o Palácio do Planalto, a Suprema Corte, a gente
captava informações de ônibus que estavam vindo do interior de São Paulo, ônibus que estavam vindo do interior de Minas Gerais. Quero agradecer, inclusive, a ação do governador Caiado de Goiás, que também é de um partido que não apoia o presidente Lula, mas foi firme em fazer o bloqueio nas estradas, a partir da nossa condução, né? Então tem uma resposta institucional muito importante, viu, Datena, que segurou a democracia. Você que é jornalista sabe a importância da democracia. E agora a gente precisa pacificar o país, unir o país para enfrentar os problemas que a gente precisa enfrentar. Hoje, estava agora mais cedo com o presidente Lula, ele muito animado da reunião que ele teve com o ministro dos Transportes, já listando as obras que nós vamos retomar de obras no país. O ministro das Cidades, as obras do Minha Casa Minha Vida, vai voltar a ter obra de habitação no país, o Minha Casa Minha Vida. Reunião que ele fez com a ministra da Saúde, a gente enfrentar o problema das filas do SUS, retomar as campanhas de vacinação. Reunião que ele fez com o ministro da Educação, que a gente retome uma grande campanha para melhorar a qualidade da educação no país. Eu acho que já tivemos as medidas provisórias que estão no Congresso, Datena, de retomada dos R$600, colocar mais R$150 por criança, para apoio às famílias mais pobres, para a gente enfrentar o problema da fome. A gente precisa pacificar, unir o país para reconstruir o país, todo mundo junto. Disputa eleitoral na época de eleição. Passada a eleição, respeitar o resultado eleitoral. O mesmo voto, a mesma urna que elegeu o presidente Lula, elegeu o Tarcísio aí em São Paulo, elegeu o Cláudio Castro no Rio de Janeiro, ou seja, respeitar o resultado da eleição e a gente enfrentar os desafios que o país tem. E como você falou, Datena, é muito importante nesse momento ter o presidente Lula como presidente pelo reconhecimento internacional que ele tem. No momento que o mundo está muito instável, guerra na Europa, crise internacional, tem uma figura conhecida, respeitada internacionalmente como o presidente Lula, vai nos ajudar a fazer com que o Brasil volte ali para a primeira divisão da política externa, né? Tem uma coisa impressionante, Datena, o presidente Lula no primeiro dia de governo, na segunda-feira passada, no primeiro dia de governo, recebeu mais líderes internacionais do que o presidente que acabou o mandato tinha recebido em 4 anos. Quando era o outro presidente, os líderes saíam da sala para não cumprimentar o antigo presidente. Com o presidente Lula, os líderes cruzaram o oceano para vir encontrar o presidente Lula e já fazer agendas bilaterais. O presidente Lula está indo para a Argentina, para o Uruguai, para os Estados Unidos em fevereiro, programando a ida para a China ainda no primeiro semestre. Vamos reposicionar o Brasil no mundo. Bom, e foi importante estancar essa tentativa de golpe, porque é começo de governo. Me parece que tem claras evidências de que foi uma coisa engendrada. Teve aquele ataque de Brasília que serviu de aperitivo. Foi quando eu disse ao ministro Flávio Dino, dever-se-ia evocar a lei de terrorismo num Código Penal ultrapassado, mas que tem a lei antiterrorismo. Tem quase 100 anos, nosso Código Penal é falho pra caramba, não se adapta às realidades nacionais da violência, mas tem lei antiterrorismo lá. Não foi aplicado. E aí, quando se houve informação, inclusive de serviço de inteligência, que o presidente Lula estaria sob risco na posse, e a posse foi a posse mais tranquila dos últimos tempos, também deve ter sido parte de um plano engendrado para dizer, olha, o Brasil está legal, está pacificado, e quando o menos se esperava, eu estava num churrasco aqui em casa, quando me avisaram para ir para Bandeirantes, para o Sistema Bandeirantes de Comunicação, que estava tendo uma tentativa de golpe no país. Se eu não esperava, o Lula entrou de Araraquara perplexo. Que ele é um cara que ele tem muita experiência e agiu na hora certa, porque se dá certo aquela tentativa de golpe num começo de governo, já era. Se passa se não se impõe as medidas que foram impostas, já era. Bom, acrescido a isso, ministro, o governo, o presidente Lula, está ao lado das investigações judiciárias para provar que havia mão que balança o berço, né? Não só os caras que quebraram e depredaram e arrebentaram com o patrimônio público, a gente chora isso, mas os ataques à democracia foram muito mais sérios do que a depredação do patrimônio público, que é uma coisa física que você repõe, mas o ataque aos prédios foi muito mais do que um ataque aos prédios. Foi um ataque ao sistema democrático mundial, não só da República Federativa do Brasil. Isso é uma coisa démodé, fora de moda, não se fala mais em golpe em lugar nenhum do mundo.
mas a reação tanto do presidente como a reação internacional fortaleceram o governo. Agora, o governo ainda se faz convicto de que as investigações judiciárias, de quem financiou isso, de quem facilitou isso, tem que seguir, as penalizações têm que ser concretas e definitivas à altura da gravidade dos fatos, ministro? Com certeza, viu, Datena? Eu diria que não é só um sentimento só do governo Lula. Hoje é um sentimento majoritário no Congresso Nacional, inclusive de partidos que são oposição, dos governadores e governadoras, de que tem que ser apurado de forma veemente e punir de forma veemente quem financiou esses atos terroristas. O Ministério da Justiça já tem, através da Polícia Federal, informações de quem contratou os ônibus, quem pagou isso, de quem estava nos hotéis aqui em Brasília, a lista de quem estava nos ônibus, que vieram nos ônibus, ou seja, nós vamos atrás de quem financiou. As informações e apurações que foram apreendidas no ex-secretário de Segurança Pública do GDF são gravíssimas, entre elas, né, uma minuta de decreto que estava pronta ali, foi encontrada na casa dele de intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, para não reconhecer o resultado eleitoral. Vamos afinco em todas as investigações necessárias. Você sabe, Datena, nos Estados Unidos tem uma comissão no Parlamento dos Estados Unidos que apura até hoje o que aconteceu naquela invasão do Capitólio. Inclusive, essa comissão quer aprofundar, inclusive, informações de relação, por exemplo, na época lá da invasão do Capitólio, tinha gente, atores brasileiros muito próximos ao ex-presidente Bolsonaro que estavam lá em Washington. Então querem saber, inclusive, que conexões são essas. Eu já vi iniciativas, deputados, senadores dizendo o seguinte, vamos montar uma comissão também de acompanhamento no Congresso, fazer reuniões com a comissão lá do Capitólio, ver se tem conexões dessa extrema-direita que tentou não reconhecer as eleições dos Estados Unidos, se tem conexão com a extrema-direita aqui do Brasil, inclusive de financiamento, de operação conjunta, de operação nas redes sociais. Nós temos que apurar até o final quais são essas relações e punir quem tiver que ser punido, respeitando a lei. As pessoas têm direito de defesa, mas punir de forma veemente quem tentou atentar contra a democracia no Brasil. Bom, ontem às 4h eu abri com o Caian Vecini e com o Valteno, direto de Brasília, e o Caian dava notícia de que tinha sido encontrada uma minuta para um decreto presidencial, não sabíamos ainda se era escrita à mão, depois provou-se que era escrita à mão, não tinha assinatura do presidente da República, mas estava lá preparada, né? E aí aventou-se a possibilidade de que temos que checar direito. Olha, nós não temos que checar nada. Se a Polícia Federal encontrou a minuta lá, porque a minuta estava lá. A Polícia Federal, que é um órgão respeitadíssimo, jamais iria, num momento desse do país, plantar um documento desse na casa do cara. E outra coisa, jamais ia divulgar à imprensa que tem esse documento. Então eu acredito na apuração da Polícia Federal, do Ministério da Justiça e daí por diante. Agora, o que o cara tem que responder é o que ele estava fazendo com um documento na casa dele, que é um documento golpista, até de ponta cabeça. O Bolsonaro vai negar, vai dizer que nunca viu esse documento. Mas ele, Anderson Torres, que não estava em Brasília no dia do quiprocó, e isso já chama muita atenção. Parece ter encontrado com o presidente Jair Bolsonaro lá nos Estados Unidos, isso eu não sei. Mas ter essa minuta golpista na casa dele, para quê? E ele reconheceu isso depois no Twitter, dizendo não, que existia e que ele iria destruir essa minuta e não deu tempo. Agora, mais grave ainda essa afirmação, por que quando ele recebeu essa minuta e de quem ele recebeu, e tem que falar de quem ele recebeu, ou se foi ele mesmo que fez, não é? Por que imediatamente ele não informou os órgãos de segurança, Ministério da Justiça e tudo mais, que tinha recebido uma minuta golpista enquanto autoridade? Por que ele não fez isso? São todas as perguntas e algumas mais que o Anderson vai ter que responder quando ele chegar a botar o pé no país e responder à Polícia Federal. Me parece uma coisa mais do que óbvia, não, ministro? Com certeza, viu, Datena? Ele vai ter que responder sobre essa minuta. É importante quem está nos acompanhando
era uma proposta de decreto que o presidente da República, que saiu, assinaria de intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, para não reconhecer as eleições. Ele vai ter que responder, viu, Datena, por que ele mudou o protocolo que estava estabelecido no último sábado e domingo de segurança aqui no DF, que foi o motivo da intervenção federal que o presidente Lula fez na área de segurança. Porque tinha um protocolo estabelecido, Datena, exatamente como você falou, mesmo que foi seguido na posse. Protocolo, qual que era o protocolo? Que a gente já tinha informações de que vinham ônibus para a Esplanada, vinham ônibus aqui para Brasília no fim de semana. Então o protocolo ia ter um bloqueio na Esplanada. Polícia Militar e Guarda Nacional. É o que fizeram um dia depois. É isso. Cercaram o palácio. É isso. Então tinha o protocolo. Aliás, o Capitólio, a comparação com o Capitólio não vale, porque o Capitólio é o Congresso deles. Aqui foi atacado, além do Congresso, o Supremo Tribunal, que seria a Suprema Corte lá nos Estados Unidos, e a Casa Branca. Aqui foi mais grave. Agora não adianta você botar força de segurança depois que a casa caiu. Se tinha informação. Não. Não entraram na sala do Lula porque é blindada. Agora, o grande detalhe é o seguinte: os três poderes foram atacados aqui de uma forma definitiva, antidemocrática e terrorista. Agora, se você tem informação, você não pode deixar a informação passar. Você tem que se precaver contra a informação, uma coisa óbvia. Por que não cercaram a Praça dos Três Poderes? Por que não impediram essas caravanas de chegarem a Brasília? Não é verdade? E outra coisa, era de atribuição do ex-presidente da República o desmanche dos acampamentos em frente às unidades militares. Não era dos militares isso. O presidente, quando ele foi embora para os Estados Unidos, deu no pé, fugiu, sei lá o que foi, ele deveria ter decretado antes que se levantassem os acampamentos ao redor das unidades militares em todo o Brasil. Isso é atribuição do presidente da República, que é o comandante em chefe das forças militares. Não são os militares quem tem que tirar os caras lá da frente. Entendeu? Agora, o que se discute na realidade, eu me lembro que eu tive com o presidente Temer logo depois que ele decretou intervenção no estado do Rio de Janeiro. E naquela época os militares queriam também que houvesse intervenção prendendo o Pezão. De que depois foi preso porque roubou muito e com muitos governadores lá no Rio de Janeiro. Mas o Temer me disse, eu não quis intervir no Pezão para não dar áreas de tomada de poder político também. Então autorizei que houvesse ocupação, mas militar, porque a polícia do Rio não estava respondendo à altura ao crime organizado. Né? Se ele tira o Pezão, aí é uma intervenção geral e restrita no Estado. Aí foi afastado o Ibanez, é o que está sendo contestado por muita gente. O governo pensa de que forma? O Ibanez foi afastado de uma forma correta pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. Né? O Ibanez pode voltar a comandar Brasília, dependendo das apurações. Enfim, o que é que o governo pensa do afastamento, que aí já foi uma intervenção geral e restrita. O Lula, quando fez o decreto federal, ele poupou o Ibanez, mas o Alexandre de Madrugada foi lá e afastou o Ibanez. Não foi um decreto presidencial, foi um decreto, foi uma medida judicial tomada pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. Como é que o governo encara isso? Porque afeta a parte política também. Datena, o presidente Lula tomou a decisão, como você disse bem, eu acompanhei isso de perto, junto com o ministro Flávio Dino, de uma intervenção federal restrita à área de segurança pública. Isso aconteceu mais ou menos por volta das 4 da tarde, quando nós percebemos que era fundamental termos o controle do comando da Polícia Militar, da Segurança Pública, inclusive para desobstruir o Palácio do Planalto, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e da ordem de prisão. Poder prender quem estava cometendo os atos terroristas e reestabelecer a ordem e a segurança aqui, depois de várias tentativas, viu, Datena? Várias tentativas de cobrança em relação ao secretário de Segurança Pública, ao comando da PM, ao governo do Estado, para que a ordem fosse reestabelecida. Naquele momento, a nossa decisão clara, enquanto governo federal, né, que é um instrumento que nós tínhamos, era de uma intervenção restrita na área de segurança, exatamente porque a área da saúde, educação, outras áreas estavam funcionando normalmente em Brasília. O que estava falhando era exatamente a segurança. Né? Então
Já é uma decisão extrema do governo federal fazer isso, mas exatamente porque a gente não queria fazer uma politização, porque se você, enquanto governo federal, faz um afastamento geral, poderia ser entrar num debate político, tá fazendo alguma coisa política contra o governador. Uma outra coisa é a decisão do Supremo Tribunal Federal, da Justiça, que tem um outro poder e um outro instrumento, que foi exatamente o que foi feito. Certamente a decisão feita pelo Supremo Tribunal Federal foi amparada em elementos, né? O que a gente sabe, inclusive, que mais uma vez ministros do Supremo Tribunal Federal buscaram acionar o governador, falar para o governador sobre o risco que está no Supremo Tribunal Federal. Eu imagino, viu, Datena, a destruição da estrutura da Suprema Corte é gravíssima, assim, foi de fato o prédio mais atacado, de alguma forma ficou mais exposto. Então acho que também foi motivado em função disso. Várias vezes os ministros procuraram o governador para atentar o que estava acontecendo. Tem um protocolo que foi desrespeitado, isso as pessoas precisam ter muita clareza disso. Tem um protocolo que foi desrespeitado, o protocolo de segurança que estava combinado foi desrespeitado. Então, por conta disso, essa decisão por parte do Supremo Tribunal Federal, que tem instrumentos, tem competências que o governo federal não tem, né? Não teve protocolo de segurança nenhum, isso é que é pior. Pelo contrário, houve facilitação de quem devia impedir, isso é que é mais grave. Agora, quando eu digo que o Lula é experiente e craque na política... Não, quando eu digo que o Lula é experiente e craque na política, é inegável. Primeiro que nenhuma pessoa ingênua chega a ser presidente da República. 2 vezes, então, é impossível você achar que o cara é ingênuo. E é interessante que eu tive há pouco tempo com o Lula, na época que ele me pediu o apoio a ele nas eleições, eu disse que não iria apoiar, porque sou jornalista, foi a mesma coisa que eu falei com o Bolsonaro, também não apoiei o Bolsonaro. Não apoiei o Bolsonaro, não apoiei o Lula, porque eu tinha voltado à condição de jornalista e tinha deixado a perspectiva política que se avizinhava de eu ser candidato a senador. Se eu não apoio um, também não vou apoiar o outro, porque isso não é justo e, na minha opinião, não é uma coisa que vá melhorar a minha credibilidade ou não. Eu gosto muito de ser bem transparente, não é? Então não apoiei nenhum dos dois. Agora, eu fiquei espantado com o vigor que o Lula tem, com a idade dele, e com o vigor que ele está mostrando agora. E é importante que ele demonstre isso. Né? Volta e meia se fala sobre a saúde do Lula. Bom, a minha era muito boa, mas ele está 10 vezes melhor do que eu. E ele tem uma cabeça muito boa. Apesar dele criticar 2 dos seus ministros mais importantes, por exemplo, se ele afasta o Múcio, seria uma crise enorme no país. E tinha setores radicais aí, de partidos de base do prefeito, partidos raiz do prefeito, do presidente, aliás, que pediam o afastamento do Múcio. Ele falou, não, calma aí, isso aí se corrige e tal, porque um afastamento do Múcio agora seria lamentável. Sob esse ponto de vista, você vê a clareza com que o presidente está jogando o jogo da democracia, né, Padilha? Dá para perceber que o Lula continua com a cabeça que ele tinha quando assumiu a presidência lá atrás. Isso me parece claro, né? Ele está evitando crise. Datena, primeiro você sabe, eu sou médico e fui ministro da Saúde, acompanho a saúde do presidente Lula e está melhor de saúde do que todos nós juntos, né? Eu também reafirmo que em nenhum momento o presidente Lula chegou a cogitar qualquer tipo de desconfiança em relação à postura do ministro José Múcio. E eu quero dizer, Datena, o Capitólio, a gente estava falando do Capitólio, o Capitólio teve 6 vítimas fatais. 6 vítimas fatais. Felizmente, nós conseguimos impedir um golpe, desobstruir um acampamento absurdo que estava lá na frente dos quartéis. Pela habilidade do ministro José Múcio, tudo isso aconteceu sem nenhuma vítima fatal, felizmente, né? A nossa democracia estava sendo atacada, conseguimos defender a nossa democracia e, felizmente, nenhuma pessoa morreu, não teve nenhuma vítima fatal com isso. Isso tem a ver com a habilidade do José Múcio, né? Eu digo que ele é o homem certo numa tarefa muito árdua e difícil de estabilizar o país. Sabe uma coisa, Datena? É a primeira vez, depois dos últimos anos, que tem uma crise como essa, e você não viu nenhum Twitter de um general, nenhum Twitter de alguém que estava na reserva, nenhuma carta criticando. Isso foi a habilidade do ministro Zé Múcio. Ou seja, nós resolvemos uma crise que a gente sabe, infelizmente, tem pessoas que estão nas instituições da PM, das próprias Forças Armadas, infelizmente tem pessoas que foram contaminadas por essa visão golpista aí. Mas a gente conseguiu enfrentar essa crise
sem nenhuma vítima fatal. A gente desobstruiu um acampamento, tinha tanque de guerra, tinha tudo lá, não teve nenhuma vítima fatal. E também o general das Forças Armadas pela habilidade como foi conduzida essa crise. Então, acho isso importante. Certamente o ministro José Múcio, outros ministros, a gente tem falado, a gente vai apurar se teve erros individuais, né, de funcionários públicos, federais, civis ou militares. Certamente pode ter acontecido, gente que está contaminada com essa visão. Então, vai ser feita essa apuração. Quem teve algum tipo de colaboração tem que ser punido. Eu sinto no Congresso Nacional, viu, Datena, uma vontade muito grande dos parlamentares também de apurar parlamentar que se envolveu com isso. Teve deputada eleita que estava lá na Câmara dos Deputados na hora da ocupação, em cima da laje, outros que estavam defendendo o que estava acontecendo pelo Twitter, por vídeo. Então, vai ter apuração disso no Congresso Nacional, estou sentindo isso, e a gente precisa restabelecer a paz no Brasil, unir o país para ser reconstruído. Eu vou me despedir aqui, Datena, desculpa, porque... eu sei, eu já ia encerrar, porque nós temos um compromisso com a sua assessoria, e eu jamais iria contra profissionais da nossa imprensa, né? Que o senhor está sendo muito requisitado pelo presidente Lula e, infelizmente, eu queria conversar mais com o senhor, mas é impossível pela sua agenda. Queria agradecer a sua assessoria e, principalmente, ao senhor. Faz muito tempo que a gente não conversa, foi muito bom conversar com o senhor e acho que o presidente Lula lhe colocou numa posição muito importante dentro do governo e fez uma escolha profundamente certa. O senhor já sabe da admiração que eu tenho pelo senhor, não é de hoje. Abraço grande, um bom dia para o senhor, um ótimo final de semana e viva a democracia. Abraço grande. Muito obrigado, viu, Datena? Um grande abraço também. Vamos fazer mais conversas como essa. Estou sempre à sua disposição, viu? Um grande abraço. Quando o senhor estiver mais tranquilo, com certeza conversaremos mais. Abraço grande, um ótimo dia. Ótima sexta para o senhor. De trabalho, que o trabalho, pelo jeito, lá em Brasília está árduo. Bom, acho que ficou claro que aquele documento